Fala, meus queridos amigos, como é que estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu também tô bom, eu só tô meio preocupado, sabe? Porque o tema de hoje deu um certo cagaço ler sobre, vai dar um cagaço de falar, principalmente em primeiro lugar, que... Meu Deus do céu. Então, nos anos 90 ainda não tinha muita internet e o único veículo que podia fazer a gente saber das coisas, dos mistérios, era a televisão. E tiveram alguns mistérios bem cabulosos que com certeza traumatizaram a sua infância ou inclusive a sua adultidez, que eu não sei como é que fala adulto. Se você tem um pouco de medo, eu tô falando sério dessa vez, ó. Vai com calma, entendeu? Tem algumas partes que eu não vou pôr o vídeo, porque senão você pode ficar traumatizado e o Nerd Show quer felicidade, né? Ele não quer que você fique traumatizado pra sempre, fazendo terapia. Mas antes, vamos todo mundo dar a mão e dar um grande like aqui embaixo. Deixa o seu like, gente, porque o seu like vai ajudar o Nerd Show a crescer e dominar o mundo. Você entende o que é isso? Se eu dominar o mundo, eu posso te proteger das criaturas que vão aparecer aqui no episódio de hoje, entendeu? É assim que funciona. Bom, então vamos, né? Porque não tem jeito mesmo. Vamos pro... Hoje tá pesado, gente. Mas vamos embora. Então, você acredita em extraterrestres? Não, sim, pode ser que não, você não duvida de nada, porque eu não duvido de nada. Mas nos anos 90, mais precisamente em 1996, teve um caso que simplesmente parou o Brasil. Todo mundo ficou maluco quando isso apareceu no Fantástico. Prova 1 que o Fantástico traumatizou a infância de todo mundo. É esse. Pode ser até que você nem nasceu nessa época, 96, mas todo mundo já ouviu falar no ET de Varginha. Você deve estar pensando assim, mas ET de Varginha, isso é só folclore, essa merda. Gente, eu não queria falar nada não, entendeu? Mas esse é um dos casos mais importantes da ufologia mundial. Você pode achar que não, que é brincadeira, mas não, o negócio é sério mesmo. Eu não sei por que ele é tão tratado assim como normal. Eu acho que é porque é Minas Gerais, entendeu? Porque Varginha, eu entendo de mineiro, né? E mineiro contando os negócios, parece que tá contando caso, sabe? Ah, porque o ET apareceu lá e nós trazemos ele pra cá, né? Tomar um bolo, um café, uns trem aí, uns pão de queijo. Mas eu não sei se você sabe, o negócio é o seguinte, ó. Ali na região de Varginha, que é o sul de Minas, o pessoal fala que é uma área de grande atividade paranormal. Paranormal não, né? De OVNIs e coisas que aparecem no céu, coisas inexplicáveis. Mas como é que aconteceu a história? Um certo dia, 3 meninas, 2 irmãs e uma colega delas estavam voltando de um trabalho que elas faziam lá, que era lavar, era de empregada doméstica ou qualquer coisa assim. Mas não era de noite não, entendeu? Era luz do dia. E elas resolveram cortar caminho por um terreno baldio lá que elas sempre cortavam. Um matagal comum, que igual que tem aí perto da sua casa. Só que quando elas estavam cortando o caminho, elas viram no canto assim da parede um bicho humanoide agachado, com a mão entre as pernas assim, todo marrom, brilhante, com 3 chifres na testa e os olhos brilhantes vermelhos, estufados assim, sabe? E essas meninas ficaram doidas, né? Elas ficaram malucas e elas correram, aquela confusão danada na cidade. Mas só que essa história de verdade é muito misteriosa e ninguém sabe direito o que aconteceu. Pois é, mas qual que é o mistério dessa história toda? Podia ser a invenção das meninas ou alguma coisa que elas não sabiam que tinham visto, né? Mas o problema é que quando isso chamar a atenção das autoridades e o exército se desdobra pra dar um jeito de chegar lá e investigar, você sabe que tem alguma coisa errada, entendeu? E foi o que aconteceu. Diz o pessoal da cidade que nesse dia, por volta desse horário que elas falaram isso tudo, foram um monte de caminhões do exército lá investigar o que estava acontecendo e dizem que eles capturaram esse ET e levaram pro hospital da cidade. Aí depois disseram que eles fizeram alguns testes com esse bicho e levaram ele pra Campinas, entendeu? Diz que o pessoal da NASA veio de lá pra investigar o que estava acontecendo. Então, assim, foi um caso bem pesado que aconteceu e o pessoal não dá muito valor pra ele. E teve outra coisa muito estranha que aconteceu em Varginha e não parou por aí. Disseram que tinham 2 ETs e que o segundo apareceu na frente de um carro de um militar que tava passando na cidade procurando. E a hora que ele viu esse ET, ele saiu correndo atrás dele, entendeu? E pegou ele com a mão, assim, sabe? Quando você pega sem prestar atenção, você tava com luva e tal, assim, eu recomendaria você usar algum tipo, um Veja, né? Um Monange no ET pra ele não te passar nada. Dizem que ele conseguiu capturar esse extraterrestre, mas acontece que assim, um mês depois, o cara morreu. Do nada. Mas tipo assim, examinaram o cara, ele não tinha nada, ele não tinha doença de nada, ele morreu por infecção generalizada. 2 tipos de bactéria, uma infecção assim, inexplicável. E muitos ufólogos tinham a teoria, né, de que ele morreu porque ele encostou com a mão, sem luva, sem nada no ET, entendeu? Então, por exemplo, pode ter passado alguma coisa pra ele, um micróbio, alguma coisa de outro planeta, né? Porque ele tem gripe, é a gripe lá de Saturno, não é
a gripe normal daqui. E isso passou pra tudo quanto é lado, no Fantástico, no Ratinho, no SBT, deu muita treta. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu direito, o Exército ainda tem as informações, elas só vão ser liberadas em 2021, né? Porque tem aquele negócio de as informações sobre casos de OVNIs e tudo mais, tem que ser liberadas depois de 25 anos. Tô gravando em 2017, tem 21 anos, né? Então vamos esperar até 2021 pra ver o que pega. Mas foi cabuloso e é foda. Gente, o quarto lugar de hoje, mas deu tanto cagaço na época. Então, por volta de 1995, aconteceu um fenômeno muito estranho no mundo. Começou, na verdade, no México, né, mas foi espalhando pela América Latina toda. Começaram a aparecer um tanto de animais mortos, né, principalmente cabra, ovelha, cachorro, todos esses animais de pequeno porte. E uma coisa estranha é que todos eles apareciam sem sangue. Tinham 2 buracos no pescoço, eles apareciam sem sangue, tinham alguns que tinham os olhos perfurados, assim, ataque de animal, sabe, uma coisa bem bizarra. E foi aí que começou todo mundo falar do tal do chupacabra. Você lembra disso? Pois é, começou no México, né? Mas o chupacabra, assim que começou isso, começou a aparecer aqui no Brasil também. Começou ali pelo interior de São Paulo e a região de Curitiba. E o pessoal simplesmente começou a ficar maluco com essa história, né? E o trauma de quem assistiu na época é grande parte culpa do programa do Ratinho, você lembra? Porque tinha as histórias que o povo conta e tudo mais. Meu Deus, eu não tô aguentando falar isso sozinho aqui em casa. E teve uma vez que eles acharam uma ossada muito estranha e resolveram levar no programa do Ratinho. Então foi aquele mistério todo, que bicho que é esse? Será que esse é o tal do chupacabra? Porque o bicho tava mumificado, ele tinha os dentes meio grandes assim e tal. Daí o que eles fizeram? Na matéria, eles prometeram pegar essa ossada e levar para a Universidade de Campinas, que é a Unicamp, para eles fazerem uma análise do que podia ser, se era o tal do chupacabra. Aí eu endoidei na época, nossa. Mas pra você ver como é que a televisão manipula as coisas, né? Porque no final das contas, essa grande ossada colossal era um gato doméstico, né? Eles demoraram 2 programas do Ratinho pra falar que era um gato. Mas teve outro caso famoso também, que foi no Domingo Legal, né? Porque o Gugu adora essa parada. Teve um cara que levou um crânio mumificado, de uma forma estranha. Mas só tem uma coisa que eu acho engraçada nessas coisas, é que eles vão lá todo sério pra falar do chupacabra, entendeu? Eles vão assim, nós temos algumas evidências reais da existência desse animal. E tá aqui, o desenho do chupacabra. Me parece um desenho feito pela criança de 3 anos, sabe? Tá vendo aqui? Nossa, é um desenho forense mesmo. Devia estar no Bones esse negócio. Então teve gente que ficou doida nessa época, entendeu? Todo mundo entrou em pânico, principalmente nessas zonas mais rurais, assim, com medo do chupacabra. Eu tinha medo do chupacabra na cidade. Imagina ele embaixo da minha porta, assim, pum, pum, testemunho de Jeová. Não, é o chupacabra. Eu vim aqui só pra saber se você quer ir lá fazer um programa comigo, entendeu? Eu te trago inteiro depois. Então, gente, o nosso terceiro lugar de hoje é um mistério. Não é um mistério porque depois ele foi revelado, entendeu? Mas é uma coisa que deixava todo mundo intrigado nessa época. Principalmente por causa da musiquinha. Tinha a musiquinha do Mr. M quando ele aparecia, sabe? Por acaso você conhece um sujeito que se chama Thomas Green Morton? Não? Pois é, mas talvez você lembre dele como o Homem do Rá. Você lembra? O Homem do Rá que eu tô falando não é o Sérgio Malandro, tá dizendo? Ah, não. É aquele que fazia um tanto de luz, fazia do dedo dele sair perfume. Você lembra disso? Ele transformava azeite em perfume, ou vinagre em perfume. Mas o Thomas Green Morton se dizia um paranormal, entendeu? Ele entortava colher, ele entortava moeda, ele furava moeda. Eu não sei pra que eu vou querer furar uma moeda e por que isso é uma coisa boa, um poder especial. Eu quero é trazer moeda, entendeu? Só que esse cara começou a ganhar muita fama ali pelos anos 80, final dos anos 70, anos 80, entendeu? E ele ganhou tanta fama que ele começou a ser o guia espiritual de muitos artistas da época. Ele cobrava, por exemplo, para energizar as pessoas, chegava a cobrar até 60 mil moedas da época, que eu acho que eram cruzeiros, para energizar as pessoas. Então, assim, diz ele que não cobrava, que eram doações, entendeu? Mas você sabe como é que funciona o nosso querido país Brasil, né? E como é que é a história dele? Ele falou que uma noite ele tava pescando e ele foi atingido por um raio. Daí ele ganhou todos os poderes dele de energia, de mexer com bons fluidos, sabe? Essa batalhada toda. Pois é, mas eu falei que é anos 70, 80, mas por que eu pus isso no programa de anos 90? Pelo seguinte, por acaso você já ouviu falar num cara que se chama James Randi? Não, mas você devia. Inclusive tem um documentário muito bom naquele aplicativo de filmes online que chama Honest Liar. Você tem que ver, é muito bom. O que ele fazia? O James Randi era
um mágico, mas um mágico foda. Ele ficava pelo mundo desbancando os charlatões que apareciam por aí, entendeu? Por exemplo, você lembra do tal do Uri Geller? Se você não conhece, era o mais famoso desses caras que entortavam colher, fazia mentalização e tudo mais. Ele simplesmente desmistificou totalmente o Uri Geller, entendeu? Ficou aquela coisa de não, ele não é confiável e tudo mais, mas acabou. Você vai ver nessa série aí que eu tô te falando. E o Fantástico, meio duvidando dessas coisas do Homem do Rato e tudo mais, né? Falou pro James Randi assim, ó, vamos fazer um desafio aqui no Fantástico, entendeu? Que vai chamar Paranormal o Desafio. Aí o James Randi foi lá e ofereceu $1 milhão pro Thomas Green Morton aparecer lá e provar que ele era paranormal de verdade. Daí o que aconteceu? Ele falou que aceitava o desafio e falou que ia fazer um ovo transformar num pintinho na frente do James Randi. Só que depois o Thomas falou assim, ah, não, mas eu tô com um pão de queijo no forno aqui, entendeu? Não vai dar pra eu não. Então a gente se fala. E daí já tava meio que, né, ficou um pouco suspeita essa história. Só que mais tarde o Thomas Green Morton foi desmascarado, porque eles pegaram ele em vários truques, assim, entortando colher, tirando colher debaixo da mesa. Ele usava, na verdade, o que ele fazia pra fazer aquelas luzes, iluminação e todo, eram uns flashes de lente de câmera que ele colocava. Inclusive no Fantástico eu lembro que apareceu nessa época ele com uma debaixo da mesa, assim, fazendo aqueles flashes do Homem do Ra. Na verdade, quem conhecia ele desde pequeno falava que ele era mágico e fazia apresentações pelos bares da cidade. Então, assim, foi um negócio que deixou muitas pessoas com medo ou querendo saber a verdade, se era verdade ou não. Mas, assim, ele enganou muita gente por muito tempo. Eu acho que o pessoal que hoje em dia confiou nele, pagou dinheiro, deve estar um pouco puto com isso. Inclusive, vocês estão vendo Nerd Show hoje e relembrando isso. Eles vão até, acho que os dislikes que vai ter esse vídeo são eles. Gente, meu Deus do céu, lá veio o Fantástico de novo. O dia que eu vi isso, eu simplesmente buguei. Eu não dormi direito. Você já deve ter visto. Se não foi no Fantástico, você já viu pela internet. Você já ouviu falar num caso muito famoso de OVNIs que chama caso Roswell? Então, é uma cidade no Novo México que aconteceu uma queda, suposta queda de alienígenas, né? Uma nave espacial. E eles dizem que acharam alguns Greys, que são aqueles homenzinhos cinza da cabeça gigante. Então, assim, deu muita treta por lá. Dizem que levaram eles para a área 51, que o exército encobriu tudo. Isso aconteceu em 1947. Mas por que a gente tá falando dos anos 90? Porque o Fantástico recebeu uma fita com a suposta autópsia desses ETs. Se você tem um pouco de medo, vê de relance assim, entendeu? Mas depois, se você for mais corajoso, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você vê ele completo, beleza? Então, isso aí que você tá vendo é uma autópsia desses Greys, entendeu? São esses bichos cabeçudos, com olho preto, com essa barriguinha e tal, que não tá aparentemente no espaço, a gravidade zero não dá de fazer abdominais, né? E olha que coisa mais bizarra, entendeu? O Fantástico fez uma matéria sobre isso, de um cara que falou que esses arquivos, depois que eles saíram do governo americano, ele começou a distribuir para alguns canais de televisão e todo mundo ficou com medo dessa autópsia. Deu o que falar no mundo científico. Eles queriam provar se era verdade ou se não era. E eu quero saber o que você acha. Você acha que isso aí é mentira? Ou você acredita em alienígenas, acredita no outro mundo, essas coisas? Porque eu vou te falar assim, eu não confio muito que isso seja de verdade, entendeu? Até porque parece bem um bonecão, aquela coisa bem forjada, né? Mas eles abrem, tiram o coração, tiram órgãos dos negócios. Inclusive, nessa matéria do Fantástico, eles levaram para os especialistas em efeitos especiais de Hollywood e tal, que faziam os bonecos na época, e eles falaram que era totalmente possível fazer esses bonecos, né? Então fica aí o mistério pairando no ar até hoje. Gente, eu deixei o mais cabuloso pro final, porque eu juro pra vocês que eu tô meio receoso de falar disso. Na verdade, isso é um caso muito antigo. Já, pra você ter uma ideia de quão cabuloso é, passou no Linha Direta. Entendeu? Então você já sabe que o pau quebra. Todos os canais de televisão fizeram uma matéria sobre esse assunto, porque ele é muito polêmico, ele é... Gente, é difícil até de descrever, é muito sinistro. Quero falar que eu não tô julgando a religião, entendeu? Eu não duvido de nada. Isso é o que aconteceu, o que aparecia na televisão. Então você tira suas próprias conclusões. Em determinado momento nos anos 90, começou a aparecer um grande movimento assim de cura espiritual. Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar no tal do Dr. Fritz? Então, o que acontecia? Desde os anos 50, tinha uma entidade espiritual, né, que baixava em uns médiums para fazer cura espiritual. Mas como é que ele fazia essa cura espiritual? Ele fazia com qualquer coisa que tivesse na reta, entendeu? Ele não fazia com uma bisturi, com não sei o que, anestesia, não, entendeu? Ele pegava faca, tesoura, palito de dente e simplesmente ele
fazer cirurgia do nada no pessoal. Então, o doutor, tô com a dor aqui, entendeu? Ah, é? Então tá. Ele vai lá, flap, dá umas marteladas assim, pegava uma faca e tudo. Gente, é muito cabuloso. Tem muitas imagens na internet mostrando como é que ele fazia, que foi o Rubens Faria Jr., ele mostrava ele fazendo lá, ele participou de várias reportagens. Assim, ele abrindo o braço pra tirar um tumor, né? Ele abrindo o cérebro da pessoa pra fazer uma cirurgia. Então, inclusive, tem uma reportagem que ele mostrou fazendo lá, abrindo o coração da pessoa pra desentupir uma veia, e a pessoa acordada, entendeu? Sem anestesia, sem nada. E as pessoas, elas não sentiam dor. É a coisa mais estranha do mundo, que não tem explicação nenhuma até hoje, assim, explicação normal, né? Mas pra quem acredita, da religião, tudo mais, meu Deus, que coisa cabulosa. Pra mim, essa foi a matéria dos anos 90. Eu quero saber de você, fala nos comentários, você acredita, qual desses 5 que você teve mais medo, qual deles que você acredita, qual que você não acredita, que esse assunto é muito interessante e eu morro de medo, mas eu adoro saber disso tudo. Inclusive tem mais casos ainda que eu tenho que falar pra vocês, mas eu vou fazer uma parte 2, tá? Mas eu quero saber se vocês gostam desse tipo de assunto, então se esse vídeo chegar a 20 mil joinhas, eu vou fazer a parte 2, beleza? Então não faça mistério, entendeu? Me siga nas redes sociais, me segue principalmente lá no Instagram, tá? Pra você ver os bastidores do Nerd Show, o que eu tô fazendo, como é que funciona o Nerd Show, o que eu faço durante a semana, beleza? Aí você me manda mensagem lá, eu te respondo, vai ser muito bom. Bom, eu vou ficando por aqui, mas no sábado eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês, então adeus!